Alô, minha gente, Padre Natalício passando para trazer a mensagem, o Santo do Dia. Hoje é dia 3 de outubro, mês missionário, 3 de outubro, domingo, um bom domingo para todo mundo, hein? E hoje nós temos vários, é um grupo de mártires, é chamado de protomártires do Brasil, tem a ver com a nossa história do Brasil. Muita gente não conhece, vou passar para você, atenção. Dentro da conturbada invasão dos holandeses no norte do Brasil, encontram-se os dois martírios coletivos, o de Cunhaú e o de Uruaçu, dois lugares aqui no norte do nosso Brasil. Esses martírios aconteceram no ano de 1645, sendo que Padre André de Soveral e Domingos de Carvalho foram mártires em Cunhaú e Padre Ambrósio Francisco Ferro e Mateus Moreira foram mártires em Uruaçu, dentre outros. Olha, pouca gente conhece essa história, hein? Mártires da fé. Vejam só, no engenho de Cunhaú, principal polo econômico da capitania do Rio Grande, atual estado do Rio Grande do Norte, existia uma pequena e fervorosa comunidade composta por 70 pessoas, sob os cuidados do Padre André de Soveral. No dia 15 de julho, chegou em Cunhaú Jacó Rabe, trazendo consigo seus liderados, os ferozes tapuias, e além deles alguns potiguares, com o chefe Gerera e soldados holandeses. Jacó Rabe era conhecido por seus saques e desmandos feitos com a conivência dos holandeses, deixando rastro de destruição por onde passava. Dizendo-se em missão oficial pelo Supremo Conselho Holandês do Recife, convoca a população para ouvir as ordens do Conselho após a missa dominical no dia seguinte. Durante a Santa Missa, após a elevação da hóstia e do cálice, a um sinal, Jacó Rabe, foram fechados todos, a um sinal desse Jacó Rabe, foram fechadas todas as portas da igreja e se deu início à terrível carnificina. Os fiéis em oração, tomados de surpresa e completamente indefesos, eles foram covardemente atacados e mortos pelos flamengos, com a ajuda dos tapuias e dos potiguares. Muita gente não sabia disso na história do Brasil, A notícia do massacre de Cunhaú, essa notícia espalhou-se por todo o Rio Grande e capitanias vizinhas. Mesmo suspeitando dessa conivência do governo holandês, alguns moradores influentes pediram asilo ao comandante da Fortaleza dos Reis Magos. Assim foram recebidos como hóspedes
o vigário padre Ambrósio Francisco Ferro, Antônio Vilela, o moço, Francisco de Bastos, Diogo Pereira e José do Porto. Os outros moradores, a grande maioria, não pôde ficar no forte. Então, assumiu a sua própria defesa, construiu uma fortificação da pequena cidade de Potegi, a 25 quilômetros de Fortaleza. Enquanto isso, Jacó Rabi prosseguia com seus crimes. Após passar por várias localidades do Rio Grande da Paraíba, Jacó Rabi foi então a Potegi e encontrou a heróica resistência armada dos fortificados. Como sabiam que ele mandara matar os inocentes de Canhaú, resistiram mais que puderam, por 16 dias, até que chegaram 2 peças de artilharia vindas da fortaleza dos ex-magos. Não tinham como enfrentá-las. Depuseram as armas e entregaram-se nas mãos de Deus. 5 reféns foram levados à fortaleza: Estevão Machado de Miranda, Francisco Mendes Pereira, Vicente de Souza Pereira, João da Silveira e Simão Correia. Desse modo, os moradores do Rio Grande ficaram em 2 grupos, 12 pessoas na fortaleza e o restante sob custódia em Potegi. Dia 2 de outubro, chegaram ordens do Recife, mandando matar todos os moradores, o que foi feito no dia seguinte, 3 de outubro, hoje faz aniversário. Os holandeses decidiram eliminar primeiro os 12 da fortaleza, por serem pessoas influentes, servindo de exemplo o vigário, um Escabino, um rico proprietário. Foram embarcados e levados rio acima para o porto de Uruaçu. Lá, o chefe indígena potiguar, Antônio Paraopaba, e um pelotão armado de 200 índios, seus comandados, esperavam por eles. Repetiram-se então as piores atrocidades e barbáries que os próprios cronistas da época teriam vergonha em contá-las, porque atentavam às leis da moral e da modéstia. Um deles, Mateus Moreira, estando ainda vivo, foi-lhe arrancado o coração pelas costas, mas ele ainda teve forças para proclamar a sua fé na Eucaristia, dizendo: louvado seja o Santíssimo Sacramento. A 5 de março do ano 2000, na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa São João Paulo II beatificou os 30 protomártires brasileiros, sendo 2 sacerdotes
e 28 leigos beatificados. Protomártires do Brasil, rogai por nós. Bom, estou passando para você uma matéria do site da Canção Nova. É uma matéria assim um pouco longa, mais de 10 minutos contando esse resumo. Mas é um pedaço da história que muita gente não conhece. E hoje, nesse terceiro dia do mês missionário, estamos rezando pelos padres. E aí nós vimos 2 padres líderes com seus leigos, e 28 leigos. E teremos neste mês de outubro a oportunidade de rezar pelas vocações dos leigos e leigas. Mas hoje eu quero pedir que vocês rezem muito pelas vocações dos padres. E aí está o testemunho de 2 padres martirizados aqui no Brasil. Ainda não são santos, canonizados, mas já são beatificados. O Papa São João Paulo II. Foram mortos violentamente. A história do Brasil, história das invasões no Brasil. Isso tudo ali no ano de 1645 em diante. Senhor Deus, Pai de bondade, pela vida, pelo sangue, pelo testemunho desses mártires, homens, mulheres, padres e leigos, abençoai nossa obra missionária, abençoai as vocações sacerdotais, que haja muitos líderes, muitas vocações no meio do povo para vidas sacerdotais, para a missão sacerdotal. Confirma a bênção para todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ô, gente, não esqueça de rezar então pelo seu padre, viu? Padre da sua paróquia, os padres que marcaram sua vida, missão dos padres, que responsabilidade. E amanhã, dia 4, você já sabe, amanhã, segunda-feira, é dia de São Francisco de Assis. Oh, que maravilha, hein? E é um santo que não foi ordenado, nem diácono, nem padre, então um santo leigo. Amanhã vamos rezar pela vocação dos leigos e leigas. Um grande abraço a todos vocês, um bom domingo e a gente se vê. Um abraço.